Não existe construção sem riscos. Legislação, finanças e operações exigem atenção especializada. Por isso, oferecemos mais que apólices. Nós oferecemos consultoria de especialistas no setor da construção civil e soluções sob medida para o seu negócio. Para danos causados a terceiros ou proprietários da obra, conte com o Seguro de Responsabilidade Civil Geral. Para proteger o trabalho do engenheiro, nossa cobertura de responsabilidade civil profissional é indispensável. Reduza os riscos em todas as fases da obra com o Seguro Risco de Engenharia. Com o Seguro Garantia, a execução é realizada conforme o contrato e os adiantamentos financeiros ficam protegidos. E para os colaboradores, o seguro de vida da NC-SEG é a escolha ideal. Cumpre a convenção coletiva e cobre riscos dentro e fora do trabalho. Nossa equipe de especialistas conhece as exigências do seu setor e está pronta para atender seu projeto. Entre em contato conosco e proteja seu negócio com quem entende de construção civil. Olá, eu sou José Bacilli, gerente de segurança ocupacional e gerente do SESMIT corporativo do Secons. Estou aqui do meu lado, né, com o Gianfranco Pampalon, grande parceiro, ex-auditor fiscal, né, que agora resolveu trabalhar um pouquinho mais, né, do que quando ele estava na ativa. Ele está mais ainda, né, Jean? Mais ainda. Nós estamos hoje aqui para bater um papo com o Osmar e com o Domingos, que são da NC-SEG. Começando o nosso bate-papo, Osmar, fala um pouquinho aí de você, do que você faz, e da NC-SEG. Bom dia, Bacilli, bom dia, Jean. É um prazer estar com vocês aqui e pela oportunidade de estar falando um pouco de seguros e um assunto bem relevante no mercado, né? E lá na NC-SEG sou responsável pela área comercial, né, da diretoria, e desenvolvimento e enquadramento de risco de mercado da construção civil. Domingos, Olá, tudo bem? obrigado por estar presente aqui nesse bate-papo, para falar exatamente como o Osmar falou, de um assunto tão importante, mas também muito pouco conhecido. Exato. Que se torna instigante. É verdade. Para mim, são 35 anos de mercado, né? Trabalhei como segurador e depois me transformei em consultor, né? Aí eu presto serviço para corretores no sentido de colocação de risco e colocar toda essa experiência angariada durante todo esse tempo para contribuir com esse mercado, né? Com essa indústria de seguros que é tão promissora, né? Nós ainda no Brasil, infelizmente, engatinhamos, né, em termos de participação do PIB, que é a referência que a gente tem hoje, mas estamos andando bem, em passos largos e vamos chegar lá. Maravilha. E eu pedi até para o Jean estar aqui, porque o Jean é um entusiasta, né? Ele conhece esse assunto a fundo, né? E ele vai ajudar a gente nesse bate-papo aí. Jean, fala um pouquinho aí. Acho que todo mundo te conhece, né? Mas nada melhor do que uma apresentação formal, tá bom? Primeiro, quando a gente está com um amigo, né? Ele fala que eu sou conhecedor do assunto. Eu sou um entusiasta, né? Mas eu sou um aprendiz do assunto. Mas aproveitando a presença de vocês dois aqui, existe uma série de itens que a gente tem dúvida, né? Quando a gente fala de seguro e gestão de risco, né? O risco está presente em todas as atividades. A gente queria conversar, Bacilli, o que você acha? Vamos conversar um pouco sobre o seguro obrigatório que está dentro da convenção coletiva da categoria, no caso da construção civil. O Sinduscon, que é o sindicato patronal, junto com o Sintracon, eles têm uma convenção coletiva no assunto, e numa das cláusulas existe a obrigação do empregador ter um seguro desse trabalhador. E o que contempla esse seguro? O que ele traz de salvaguarda para esse trabalhador? Bom, esse seguro hoje ele cobre morte natural, morte acidental no trabalho, de cônjuges e filhos, e auxílio funeral também, né? A importância de seguro na obra já hoje a gente tem assim a parte da convenção coletiva, embora a gente administra hoje quase 46 mil vidas, ainda falta muito para o mercado. Eu não sei o certo número de colaboradores de mercado, mas ainda tem empresas que não contratam por falta de conhecimento. Mesmo sabendo que está lá na cláusula da convenção coletiva, ela acaba deixando de contratar. Mas é importante porque uma situação de uma morte, por exemplo, morte natural, porque nosso seguro hoje, por exemplo,
ele cobre não só dentro do local da obra, ele vai cobrir fora do local da obra também. A pessoa está em casa, está na praia, já aconteceu muito até, de ter um falecimento por afogamento, ou até mesmo está no restaurante, um assalto lá, acaba sendo atingido por alguma coisa, alguma arma, né? A gente fala assim, e causando a morte, e ele está amparado, ele e a família dele, né? Agora uma curiosidade, você falou, tipo, mulher, cônjuge e filhos. Se Sim. o filho morre, a Também tem a família também cobertura. tem uma cobertura? Tem uma cobertura específica da própria convenção coletiva, está lá na convenção, na cláusula, né? Interessante. E auxílio funeral, acho que não sei se Auxílio funeral. comentou. É. Em caso de doença, existe alguma... Por exemplo, eu tenho uma sequela, uma doença, um acidente que causa uma sequela, eu fico incapacitado de trabalhar. Esse seguro cobre, por exemplo, Na convenção esse problema? coletiva, não. Não, né? Não. Ali nós estamos falando mais de acidente de trabalho, invalidez permanente ou parcial, mas tudo em decorrência do trabalho. Agora você comentou, desculpa, Vassili, uma curiosidade só, que ele comentou, eu te interrompi aqui, mas o artigo 200 da CLT, ele fala que é obrigatório você atender convenção e acordo coletivo. Então, isso tem força de lei. Quem não faz o seguro, ele está transgredindo não só a convenção, mas uma força de lei e a CLT. Sim. Então, essa empresa está passível de ter sanções na fiscalização também. Exato, e até no sinistro. Problema. Um exemplo, nós tivemos, uns 2 anos atrás, uma ação judicial, uma morte de um colaborador, ele tinha 27 anos. Demorou um pouco para ser solucionado o problema, mas era uma empresa de pequeno e médio porte, uma consultora de pequeno e médio porte. Ela não tinha o seguro de vida. Então o juiz calculou lá expectativa de vida, ele tinha 2 filhos. E resumindo, ele teve uma indenização de R$872 mil. Esses R$872 mil para uma empresa de pequeno porte, só porque ela não tinha seguro de vida. O juiz entendeu que a empresa estava agindo, não de má fé, mas ela acabou não se resguardando em relação ao funcionário, né? E está passivo a isso. Eu poderia complementar, né? Eu vejo que o problema é cultural e também de negligência. Porque se é lei, está escrito, tem que contratar. Todos os benefícios são muito claros. E para você ver, não é só na indústria da construção civil. Isso é um problema cultural de mercado, essa negligência de mercado. Porque hoje, só para vocês terem uma ideia dos grandes números, 15% da população brasileira tem seguro de vida. E desses 15%, um percentual enorme, ele é aquele seguro que é fornecido através de convenção coletiva ou pago pelo empregador. Então, o percentual ainda de pessoas que contratam deliberadamente como uma necessidade, né? Como, até mesmo como um complemento, um planejamento financeiro, com pessoa física, um planejamento financeiro, é muito pequeno. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que explorar, né? Muito, porque os benefícios são enormes e os custos são irrisórios. Isso que eu ia perguntar, como que define o valor do seguro? É em relação ao valor da obra? Não. O seguro de vida, ele é com base, ele é um cálculo atuarial, né? Tem um atuário que calcula e ele é baseado numa tábua de mortalidade. E dependendo da convenção coletiva, aqui, obviamente, a gente está falando da construção, sim, ele tem uma estatística de risco. Né? Então, baseado nisso, é que sai a taxa. Hoje, para você ter uma ideia, um seguro da convenção coletiva na construção civil em São Paulo, pelas coberturas que concede, é R$ 8,60 por vida, mês. É irrisório. Não, e olha só, né? Quando a gente começa a colocar outras champignons em cima disso, né? Vai fazer um funeral. Quanto custa? Né? E se a empresa não contrata o seguro, o que acontece? A família vai no RH. Né? Esse caso que o Osmar deu o exemplo, né? Caiu no judiciário, teve um cálculo normal, né? Vida útil do brasileiro, quanto ele ia receber. Olha o quanto onerou o caixa da empresa por R$ 8,60 se ele mensal. Soubesse desses 8,60, hein? O arrependimento é grande. Né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem que, assim, a gente tem que divulgar muito isso, né? E tem coisas que são importantes que, às vezes, não é só o caso da morte, né? Às vezes, como o Osmar citou, é o caso da invalidez. Um colaborador desse, ele tem aquela, né, aptidão para trabalhar em obra. Se ele ficar inválido, acabou o mercado para ele. O que ele vai fazer?
né? Como é que ele vai dar o sustento da família? E o seguro cobre isso. O seguro cobre, a invalidez em função do acidente na obra está coberto. Perfeito. Você imagina o problema social que a gente causa, social, né? a família reclamando, A família exposição reclamando, da empresa, né? né? Também, que isso aí é muito... Eu gosto de ir um pouquinho mais além, que é uma coisa que a gente não dá valor, né? Eu vi que você colocou, não, mas o filho e o cônjuge também têm cobertura? Você pensa no núcleo familiar. O marido sai para trabalhar via de regra, a esposa cuida do filho, da escola e às vezes trabalha também. Se perde a esposa, como fica? Ele vai sair para trabalhar, vai deixar o filho com quem? Então, assim, a convenção coletiva, o acordo entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, desenharam esses valores com base nessa experiência, prevendo claro, né, para mitigar esses eventuais problemas. Agora, por exemplo, se esses indicadores de acidentalidade e sinistralidade aumentam, provavelmente esse valor, esse prêmio mensal aumenta no outro ano. Aumenta. Mas aí entra num negócio que você falou que, né, você vem dessa área, né? Na realidade, tudo faz parte de um gerenciamento de risco, né? Então, assim, hoje, né, você deve ter encontrado muito nas suas visitas em obras que está lá todo equipamento de segurança e o colaborador não usa o equipamento de segurança, né? Então, assim, mas você não pode tirar. Hoje, a média do mercado na seguro de construção civil, de convenção coletiva, pelas apólices que o Osmar administra, que são quase 50 mil vidas, né, Osmar? E as demais que a gente conhece, gira em torno de 50%. Né? Então, assim, quando tem empresas que isso foge da curva, a gente entra nas normas lá para fazer o que está acontecendo. Né? O pessoal não está cuidando, né? E hoje a gente sabe que é uma preocupação, né? Tem na entrada das obras, tem lá, estou há tantos dias sem acidentes, né? Então, assim, o pessoal valoriza muito E isso. você vê que tem muito a ver com a nossa área de segurança Completamente. ocupacional, né? Completamente. Marceli, a gente sempre comenta, né, o custo do acidente, né? Tem uma série de relações. Então, um outro benefício de uma boa gestão na área de segurança é, além de eu reduzir o acidente, a taxa de sinistralidade diminui, o seguro vai diminuir também. Exato. Automaticamente. Gente, olha quanto Mais uma benefício. coisa para a gente colocar nas nossas Apresentações, é isso aí. apresentações, né? A vantagem diminui o prêmio de seguro. E você tinha comentado que 15% é o número, né, de seguros população segurada. Fazendo uma correlação com outros países que você conhece, essa taxa, a gente está dentro da média? Não, muito abaixo. Olha só, eu vou te dar em termos... o seguro ele é medido em relação ao PIB. Hoje, o Brasil, 6%, o mercado de seguros é 6% do PIB. Nos mercados emergentes e que já estão desenvolvidos, isso é 12%. Então, o nosso mercado, grosso modo, tem espaço para crescer, dobrar de tamanho. Esse é o resumo da obra. Bom, a gente pode enxergar essa dificuldade então como uma oportunidade. Oportunidade, exato. E não é só no Vida, tá? A gente está focado aqui no Vida. Mas, por exemplo, no saúde, só 25% da população tem plano de saúde. Automóvel, eu esqueci. 30%. 30%. Né? Então, assim, também é baixo, né? E a gente todo dia briga com isso, né? Esse é o nosso desafio constante. Mas é ótimo, né? É por isso que o Brasil tem hoje... espaço. Muito espaço. Por isso que vem muitas empresas de fora. O mercado brasileiro hoje é um mercado atrativo para investidores. Desenvolveu muitas startups, né? Por quê? Porque é um mercado pujante. Agora tem uma dúvida também que eu fico pensando. Olha, eu, dono de construtora, tenho uma subcontratada e ela não aderiu ao seguro. Em caso de um evento, eu, como contratante, posso ter responsabilidade e na hora por exemplo, de um juiz determinar o valor de uma indenização, isso vai respingar no contratante, que ele é responsável. Sim, né? Diretamente. Então, é uma coisa complicada de explicar, né? Mas vamos tentar ser bem light. Hoje, por exemplo, quando você leva uma ação para o judiciário, você não sabe a resposta, né? E assim, normalmente, a empresa que tem maior poder aquisitivo é onde pega o respingo, né? Então, por exemplo, eu trabalhei dentro de uma seguradora de grande porte. A gente tinha prestadores de serviço. Quando eles saíam ou eram demitidos, eles não botavam a empresa de prestador de serviço na justiça, eles botavam a seguradora. Porque... Tenho certeza que ela vai arcar com... Né? O advogado já pensa nisso, né? Até você reverter todo o processo, mostrar que não tem responsabilidade, que tem cláusula, que tem um contrato. Nem sempre tem um contrato. Isso é importante que você colocou. Às vezes, esse acordo diz, olha, vou pegar esse prestador terceirizado aqui, mas não tem nada escrito. É de boca. Então, vai uma recomendação para os contratantes de empreiteiras ou de prestadores de serviço
eu tenho que fiscalizar a existência da contribuição lá da taxa mensal lá do seguro, porque isso pode Trazer causar prejuízos futuros. prejuízos para os O contratantes. que Segunda recomenda-se? por responsabilidade. Exato. O que recomenda-se, Jean? Normalmente, quem está subcontratando tem maior poder aquisitivo, né? E a empresa menor, ela tem outros problemas, né? Então, assim, quando contrata, faz o seguro e desconta do Uma custo. boa. Né? Já contrata Na, ele. na NCSEG nós fazemos isso. A orientação é o cliente, a empresa está contratando uma outra empresa subcontratada, que ela faça o seguro e pague. Se você deixa isso na mão do subcontratado, ele pode até contratar, mas ele no segundo mês ele já não paga mais. Olha, a gente já sabe de casos que em contrato eu faço uma retenção, uma caução do pagamento e eu faço o recolhimento dos impostos É isso. para garantir, né, de eu não ser corresponsável lá no futuro. Então, acho que essa é uma boa prática, É a né? mesma analogia. Fiscalizar o cumprimento desses requisitos. Tá. Puxa, que interessante, cara. Numa situação de dívida, por exemplo, como controlar também, fazer a gestão disso, nós temos situações de empresas que trabalham muito em shopping, faz obras mais para shopping. Ela não entra no shopping se ela não tiver o seguro de todos os seguros, principalmente o seguro de vida, porque o seguro de vida ele é mensal, né? Faturamento mensal. Se não tiver em dia com o pagamento, ele não entra na obra. Nenhum colaborador entra na obra. Então, quando você fala do mar aberto, que é uma construção num determinado canteiro de obra, como se controla isso? Aí a empresa já tem que criar um mecanismo ali para saber se aquela empresa que está contratando, ele de fato está com seguro em dia. Até para ser resguardado. Então, além dos documentos então, de segurança, além dos ASUS, né, de todos os exames que têm que ser verificados, dos treinamentos, também o seguro de vida. Eu visitei um Ele é cliente, cobrado, tem que dar Basílio, dentro eu visitei um cliente em que ele tinha um panorama num quadro de todas os APIs, toda a forma de segurança bonitinho, e do lado aqui, seguros, está lá a cópia da pólice, o seguro de risco de engenharia, responsabilidade civil, e o seguro de vida daquele período, ou seja, daquele mês. E os nomes das pessoas que estão trabalhando na obra relacionada à pólice de seguro. Outra dúvida, só para ter uma dúvida que eu tenho, é com relação a esse valor, essa taxa mensal está estipulada na convenção coletiva, o valor e essa taxa mensal, ela varia em função da sinistralidade. Eu posso contratar uma seguradora que vai cobrar uma taxa diferenciada para isso? Sim, Existe para o essa mesmo possibilidade? produto, sim, tem no mercado. Depende muito do comportamento da carteira dela no mercado. Cada seguradora tem o seu comportamento. Ela tem, aliás, tem muita seguradora que trabalha com seguro de vida, mas ela analisa, como o próprio Tobias colocou, a gestão de risco sobre a carteira dela. Se a sinistralidade dela estiver muito alta, eu posso oferecer a mesma cobertura, só que não vai ser o custo de 8,60, vai ser R$14. Um exemplo, tá? Esse é um ponto Então, importante. é uma livre negociação. É assim, É assim, a- não existe uma tabela Tabela, definida. Não. Olha só. As coberturas estão previstas na convenção coletiva. As coberturas. O custo não. Perfeito. Então, assim, seguro, para que o nosso público consiga entender, seguro é mutualismo. Quanto mais gente fizer, menor o custo. Né? Então, assim, por exemplo, chega o Osmar, que tem uma carteira de 50 mil vidas, ele tem um custo menor. Né? Chega um outro que vai numa seguradora com uma apólice de 10 vidas, tem um custo maior. Né? Isso é normal acontecer. Né? Aí ela vai jogar dentro da carteira dela, vai avaliar. Né? Então, assim, esses são pontos relevantes que a gente tem que olhar na hora da contratação. Né? Porque as coberturas são exatamente as mesmas. Né? Essa é a proteção que a convenção coletiva dá. Porque, às vezes, a gente já se deparou com isso. Né? Ah, o custo é menor, mas você olha só o custo. E lá você está comparando banana com laranja. O contrato pode variar a cobertura? Sim, na convenção coletiva não. Não. Mas quando é aberto, não, eu estou te dando a mesma coisa. Isso aí Comprei o mais barato. Uma coisa que acontece muito disso é que, assim, seguro tem que ser com especialista, né? Acontece, via de regra, né? E eu posso falar de cadeira, porque eu fui bancário e securitário, o seguro vendido pelo banco. O gerente do banco não é um profissional de seguros, ele é um profissional do mercado financeiro. Então, assim, as coberturas que eles vendem,
ele vende seguro de vida. Tem uma Vende. meta a cumprir. Ele tem uma meta a cumprir. É isso né? mesmo. Então, assim, é diferente, né, de uma análise técnica, com base em todos os protecionais, com base em todo o critério, atividade, né? Isso pesa muito hoje, né? A gente pode até complementar que no banco dificilmente você vai encontrar a cobertura da convenção coletiva. Acho que nem tem, na maioria, pelo menos os clientes que chegam a nós. Eu estou vindo do banco. Nós chamamos de cobertura global. Então, você soma a quantidade de fundos de colaboradores pelo valor total lá da primeira cobertura básica da convenção coletiva, que é 25 mil e pouco, né? E aí eles somam lá 100, se tiver 100 funcionários, soma 100 vezes isso. Se tiver um sinistro, vai descapitalizando. Conforme o sinistro vai acontecendo, vai descapitalizando. Ele deixa de atender a convenção coletiva em algum momento. A peça reserva, a partir do momento que ela é usada, Ela vai descapitaliza. descapitaliza. Olha, E o você custo é superior, porque se a empresa tiver uma gestão dentro do seu RH ou suprimentos, de dizer o seguinte: opa, peraí, faleceu um funcionário, mas ficou lá negativo 27 mil ou 60 mil por morte acidental. Tem que fazer recomposição de cobertura. aumentar o prêmio. Aumenta a cobertura. Aquele custo que ele pagou, ou está pagando mensal, que era R$14, estou dando exemplo, passa a ser 17. Só porque ele complementou. Ô, esse Gilmar, valor. e se eu não fiscalizo, eu posso estar Tá fora da aceitando uma subcontratada com um seguro que não atende à minha expectativa, nem Sim. Esse é um problema, Jean. O seguro, ele é apaixonante, mas olha só como é que funciona. Eu te entrego as coberturas, uma expectativa, você me paga e ela só vai se materializar no momento do sinistro. Ou seja, quando acontecer um óbito, um acidente, uma invalidez, um funeral, é aí que ela vai olhar se vai olhar as cláusulas, né? Então eu destaco como muito importante em todos os seguros você ter um assessoramento de um bom corretor. Então, por exemplo, o caso do Osmar lá, né? Nem tudo é terra arrasada. O mercado nosso está evoluindo muito. Por exemplo, o Osmar tem uma pessoa na equipe dele que é responsável por entregar certificados. Tem obras e tem empresas que não deixam o colaborador entrar no canteiro de obra se ele não apresentar um certificado de seguros. Está seguindo. Né? Então, assim, e você tem que ter, né, a estrutura dele, os processos dele estão desenhados para isso. Você imagina, numa obra de 500 pessoas, deu fila no portão para não entrar, né? Lá é por hora, né? Acontece, Cada hora de... Acontece. Não é por conta de que nós atrasamos. A corretora está lá, foi emitida, a apólice dele é emitida por um período anual, só que todo mês tem o faturamento mensal. Então tá pronto lá, é só ele pedir. Se ele não pede, fica lá, como o Domingos colocou. 100 funcionários esperando para entrar na obra e não entra. E se for um final de semana? Imagina o custo disso. Né? Então eu tenho uma apólice dele aqui na parede, lá no meu quadro, mas o recolhimento não é feito. Porque a apólice ela é paga mensal. Olha, mais um item, mais um critério. Eu tenho uma dúvida, né? Como é que é feito? Existem regras para o pagamento de seguro? Tu diz do sinistro ou pagamento do prêmio? Não, do prêmio. Mensal. Mensal. Todo mês tem uma data de corte, certo, né? A construtora manda, por exemplo, é normal ter turnover, né? Troca, entra e sai colaborador. Em obra é normal. Assim, vai ter um período que tem um volume maior, tem períodos que tem volume maior. Ela até uma data X, seguradoras têm datas diferentes, né? Você tem que pagar até essa ela informa os vigentes. Sobre os vigentes, você fatura e cobra no mês seguinte. É sempre o seguro de vida, ele é mês vencido. Vai lá. É importante ter destacado, porque a gente, numa gestão dessa mensal, né, a gestão da apólice, assim, faturamento mensal, nós não cobramos da empresa algo errado, como se fosse da apólice global. Tem 100 funcionários, hoje não tem mais, mas entrou mais 10, ninguém informou o banco. E aí, aqui não, no faturamento mensal, nós controlamos a entrada e saída dos colaboradores e vamos cobrar da construtora exatamente os colaboradores que estão na obra. Se saiu 10, vai ser cobrado menos 10. Se aumentou os outros 10 lá, vai ser cobrado, vai o certificado para ele com os colaboradores, com a quantidade de colaboradores. Sempre você cobra no mês seguinte. Exato. Subsequente. E assim, né? As particularidades são do dia a dia, né? Lei de Murphy.
né? Aquele colaborador que deu problema é aquele que às vezes o RH esqueceu na gaveta de informar a admissão dele, né? Também o seguro não é a pedra fria da lei. Se ele tem comprovação que ele foi admitido antes, que a carteira de trabalho dele está registrada, as seguradoras, né, com a intermediação do Osmar, mesmo não estando na relação, ela assume. Porque o pagamento é feito no mês posterior. Exato, né? Ele inclui e ele foi admitido, né? E ele foi admitido realmente. Né? Esse é um produto que a gente criou lá em 2014, né? Exato. Justamente porque nós encontramos na época do Sinduscom, na parceria que a gente tinha com o Sinduscom, justamente para acabar com essa penalidade injusta, né? Às vezes ele tinha falecimento, não vou pagar porque não estava na apólice, mas ele entrou 15 dias atrás, registrado, bonitinho. Aí nós fizemos uma forma para atender, inclusive esse, mas eu cobro um mês à frente. Só cobro uma vez. Porque o dia a dia do RH no front é muito dinâmico, né? A entrada e saída, bom, você sabe disso, né? Entra e sai. Troca esse grupo, entra esse grupo. Então, se você não estiver atento a isso, você... Agora, num acidente, falece um trabalhador, né? Se for constatado que a falha foi da empresa, né? Assim mesmo ele é pago seguro? Seguro de vida, sim. Seguro de vida, sim. E Quer dizer, é uma outra coisa a análise do acidente, se houve uma falha ou não, se a empresa cumpriu com as normas de segurança ou não. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tem um ponto... Garante o pagamento. Garante o pagamento da indenização. Um outro ponto importante, que eu sei que o Osmar trabalha isso com bastante propriedade, é que normalmente as pessoas fazem contrato de vida e colocam herdeiros legais. Tem que tomar cuidado com isso. Você deve contratar um seguro de vida e você deve nominar os beneficiários. Por quê? Herdeiros legais é um leque amplo, né? E se aparecer? E se aparecer. E se não aparecer, quem define é o judiciário. E às vezes aparece mais de um. Então, surpresa, né? Então, surpresas na hora, né? Então, assim, é um aconselhamento que a gente faz, e eu sei que o Osmar toma essa preocupação, de sempre conversar, indicar os herdeiros legais. Isso na própria contratação. Você quer deixar para quem? Ou para minha mãe, ou para minha esposa, ou para 50% para minha esposa, 50% para meu filho. É normal isso. Mas nomina. Porque tem outro fator importante, né? A indenização do seguro de vida, ela não entra em inventário. Entendeu? Ela é capital líquido. Por isso que ele se torna um grande instrumento de planejamento financeiro. Puxa, interessante, mas aconteceu o caso de aparecerem 2 ou 3 esposas, por exemplo? Acontece muito. Sim. Vamos dizer que esse povo é bem alegre, vamos dizer assim, né? Acontece bastante. E vários filhos, né? Desconhecidos. Olha, eu achei esse papo muito interessante e acho que o recado para todos, não deixem de fazer o seguro, porque é um mau negócio. Deixar de fazer, né? E muito boa conversa, hein, que nós vamos ter várias outras conversas, né? Esperamos, com certeza, continuar esse nosso papo aí. Muito bom. Que o tempo passou rapidinho, né? Valeu. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, né?